Amados irmãos e irmãs, estamos na 8ª Pascal. Aos que nos acompanham, meditamos a graça do anúncio. Iniciamos a Santa Missa com esta saudação: graça e paz daquele que é, que era e que vem, esteja convosco. A Páscoa, ou a 8ª Pascal, é a compreensão da graça de Deus sacramental para que possamos viver como ressuscitados. E, tomando as primeiras leituras, que são o testemunho de São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e São Pedro ele faz desde o início esta recordação: fosse Jesus aquele que vós matastes. Estes que mataram Jesus é a pregação dirigida ao povo judeu, que agora precisa se arrepender do pecado de ter matado Jesus. E aqui está a consciência da Igreja Católica. Aos que são alheios à morte de Cristo e não vivem espiritualmente a presença de nosso Senhor, aos que assim pensam para que não caiam na soberba, está esta palavra. Aos escrupulosos, que cair uma colher no chão é pecado, também é esta palavra de Deus. Não é pecado qualquer coisa. Pecado é aquilo que maltrata diretamente a comunhão com Deus. A começar de Deus, primeiro mandamento, a concluir-se com a vida na igreja, a participação sacramental e litúrgica, a continuar pela convivência com os nossos dentro de casa, pai e mãe, e a continuar com aquele povo da rua, com do 5º mandamento em diante, não matar. Esse aí ninguém respeita, né? Mata com a língua, faz tudo, difama, porque a indignação, né, humana é muito grande. São os hipócritas, aquele povo que Jesus, então, sempre lidou, né, na sua vida pública. E aos que são já salvos e santificados, que são os estoicos, que vivem uma imperturbabilidade da alma, que a pregação não toca. A pregação de Pedro também vai aqui. E o bonito é que nós estamos nos dirigindo agora a 50 dias para Pentecostes, e que é lá em Pentecostes que Jesus vai derramar o Espírito Santo para aqueles que mataram Jesus, os pecadores. Ou seja, Jesus imediatamente cuidou de curar a fé dos discípulos, que voltaram a serem pescadores, voltaram a ser pescador de peixe. Jesus vai aparecer a todos eles para curar a fé. E é o que está acontecendo ontem com os discípulos, hoje com Madalena. A Maria que foi citada no Evangelho é a mesma, que Jesus a chamou pelo nome, Madalena, né? E ela deixou o pecado. Quando Jesus ele diz no mesmo tom de voz, Maria, aí a mente, a inteligência de Maria se abre e ela diz: Mestre. Ontem, quando Jesus chamou os discípulos, e nosso Senhor está nas aparições, e aparece no lago, na beira do mar: moços, tendes alguma coisa para comer? E aí, não pescamos nada até agora. E Jesus diz: joga a rede aqui do lado. Aí a inteligência deles desperta
E eles dizem no coração: peraí, eu já escutei essa história antes. Dominus est, é o Senhor. E aí eles são curados da incredulidade do trágico momento da morte de Cristo. Então, amados, a oitava é para curar a fé sacramental. Se não vamos passar de ano em ano, chega segunda-feira, vivemos uma Páscoa cansada, porque os ministros que serviram nestes dias da Semana Santa, entre atendimento de confissões, duas celebrações, duas cerimônias solenes, no meu caso, e até o fim, aí a gente vive uma Páscoa cansada. De nada adianta tudo isto se não recebermos o Espírito Santo de Deus, porque somente no Espírito eu poderei dizer Feliz Páscoa, porque eu vivo a fé sacramental, não é um sentimento. Passou o dia para o outro, aquela Feliz Páscoa bem amarelo, né? Bem educado, como se fosse bom dia. Às vezes a gente dá Feliz Páscoa como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite, né? Feliz Páscoa, ou seja, boa tarde. Feliz Páscoa, boa noite, né? E esta Páscoa feliz, ela vai acontecer ao longo agora de 50 dias. Quando a gente pensa que acabou, não. Agora foi que começou mais um outro tempo da igreja, que é o tempo pascal. Até Pentecostes. Temos no meio, mês de maio, para celebrar esta Páscoa feliz, junto àquela que não duvidou em seu coração, Maria Santíssima. Amados, é tempo de ouvirmos o Evangelho, a pregação de Pedro, dizendo, anunciando o querigma: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo é aquele fogo incandescente que queima os pecados e incendeia os corações, porque somente um coração ardente poderá contagiar a sua comunidade, a sua paróquia, a sua família. Um coração tíbio, do Feliz Páscoa por educação, meu Deus, não vai convencer nem um cachorro. Mas um coração ardente, pascal. Eu vivi todos os mistérios, inclusive aquela noite santa do sábado à noite. Teve pessoas na nossa paróquia que disseram: padre, eu nunca vi o padre se prostrar. Eu disse: pois é, minha filha, você já está caindo nos dentes e nunca veio na sexta-feira da paixão, né? Então se acorde para Jesus, né, para você viver os santos mistérios. Muita gente não sabe nem o que é uma vigília pascal. Não, essa hora acho que o padre deve estar dormindo, né? Não, meu filho, estava na paróquia celebrando a vigília de 10 horas da noite até 00:30, né? Então foi a nossa vigília. Então é isso, amados. Vamos lá, vamos buscar a única forma de presença de Jesus no mundo. Não tem outra. A presença de Cristo é espiritual, ou seja, sacramental. E a igreja é o sacramento visível de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus ministros, por meio dos sacramentos, por meio do seu tempo litúrgico. E não podemos celebrar os santos mistérios e sem ter essa certeza de que estamos caminhando agora para Pentecostes, para recebermos o Espírito Santo e nos convencermos de que, de fato, eu preciso de conversão e Pedro não estava errado. Quem matou a Cristo crucificado fomos nós. Toda missa eu tenho uma convicção: Senhor, será que eu estou salvo? Não sei, não sabemos. E esta é a confiança na graça de Deus. Eu nunca saberei se de fato estarei na comunhão com Deus.
A gente sabe que se confessa, que comunga, mas tem coisas, tem um lado oculto no ser humano que a gente vai descobrindo no nosso processo de conversão. E os discípulos nunca descobriram este lado oculto de suas vidas, senão na hora do perigo. Pedro nunca pensou que iria negar Jesus. E Jesus disse: ainda hoje, Pedro, tu me negarás. Ou seja, quem revela é Jesus, não é ninguém. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro não sabia disso. Humanamente ele estava tranquilo, de boa, né? Não, eu estou seguindo Nosso Senhor, tranquilo, nunca vou trair, nunca vou negar. Chegou à cruz, quem ficou apenas aos pés da cruz é quem a gente deve seguir: a Virgem Santíssima e o discípulo amado João. Então, os sacerdotes, os padres, ou seja, a igreja visível, o sacramento visível de Cristo é a igreja. E a presença espiritual hoje de Nosso Senhor, da Virgem Santíssima e também dos santos, o maior deles, São José, nos encaminha, amados, para que a gente chegue a viver essa belíssima desconfiança de nós mesmos e dizermos: Senhor, eu confio em vós, porque se eu confiar em mim, eu vou te trair. São Padre Pio de Pietrelcina dizia: fica, Senhor, comigo, porque esta alma é muito pequenina, para que eu não possa te abandonar. Fica, Senhor, comigo. E São Paulo dizia: Senhor, não retira de mim o vosso Santo Espírito, porque sem ele eu sou um traidor. Eu matarei mais uma vez os cristãos. E a vós, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, amados, esta belíssima desconfiança de nós, a entrega de nós mesmos à igreja, receber o Espírito Santo e confirmar-nos em Cristo por meio da igreja, para que sejamos fiéis ao nosso batismo e assim confiar na misericórdia de Deus e que nele seremos salvos, porque para Deus nada é impossível. Domingo da misericórdia, nós vamos celebrar esta grande graça na igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.